Como criar a zona individual de treinamento aeróbico? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Então é o seguinte, vamos lá. Recebi uma pergunta muito bacana. A pergunta foi assim, professor, como que eu crio a zona individual de treinamento aeróbico? E essa é uma pergunta bacana, sabe por quê? Porque geralmente quando a gente vai prescrever treinamento aeróbico, nós prescrevemos o treino aeróbico baseado em zonas individuais de treinamento, né? Ou deveria ser assim, porque na prática o que acontece é que as pessoas prescrevem o treino aeróbico na zona teórica de treinamento. E se você pegar toda a teoria do treinamento aeróbico, treinamento cardiorrespiratório, você vai ver que existem basicamente 5 zonas que você poderia prescrever baseado na resposta da frequência cardíaca. Tem a zona 1, que vai de 50% a 59% da frequência cardíaca máxima, a zona 2, que vai de 60% a 69%, a zona 3, que vai de 70% a 79%, a zona 4, que vai de 80% a 89%, e a zona 5, que iria de 90% até os 100%, que seria o máximo. Só que qual que é o problema de você usar esta técnica para prescrever o treinamento aeróbico para os seus alunos? É que isto é teórico. Isto serve apenas para a gente entender que quanto mais próximo do máximo eu vou ter um aporte anaeróbico maior em termos metabólicos. Quanto mais próximo de 50%, significa que eu vou ter uma predominância aeróbica aumentada. Então, no dia a dia, se você prescrever assim para o seu aluno, isso não vai se encaixar dentro da individualidade biológica de cada aluno, porque cada aluno, você pode ter 2 alunos do mesmo sexo, da mesma faixa etária, mas o comportamento alimentar é diferente, a composição corporal é diferente, o nível de treinamento é diferente, as enzimas são diferentes, a genética é diferente e, portanto, você pegar um modelo teórico e aplicar na prática individual de cada aluno, a chance de erro é muito grande. Então, como é que a gente resolve esse problema? Nós resolvemos esse problema fazendo um uso de uma estratégia que é muito simples e muito rápida, que tem a ver com o vídeo anterior que eu publiquei. Então, se você não assistiu o vídeo anterior sobre para que serve limiar anaeróbico, clica aqui no card para você assistir primeiro aquele vídeo, aí você volta desse ponto nesse vídeo, combinado? Então, vamos lá. Então, olha que interessante. Quando você faz um teste aeróbico, um teste que te fornece tanto a intensidade do limiar 1 quanto a intensidade do limiar 2. Então, limiar 1, limiar 2, beleza? O limiar 1 é a transição, é a intensidade do exercício, que mostra a transição do domínio leve de intensidade para o moderado. E o limiar 2, que é o famoso limiar anaeróbico, mostra a transição do treino moderado, da intensidade moderada para a intensidade vigorosa. Então a pergunta é, como é que você descobre, a intensidade dos limiares? Precisa fazer um teste aeróbico, já te expliquei isso, beleza? Então vamos imaginar aqui, ó, que eu peguei um aluno, fiz um teste aeróbico e descobri que para este aluno, olha que interessante, a frequência cardíaca de repouso era 75 batimentos por minuto. E aí eu descobri que o limiar 1, o limiar aeróbico, ocorreu a 120 por 125 batimentos por minuto. E o limiar 2 anaeróbico aconteceu a 165 batimentos por minuto. Então, o que isso mostra para mim? Que para este aluno, qualquer treino aeróbico entre a frequência de repouso até 125 batimentos é a intensidade leve de treino. Entre 126 batimentos até 165 batimentos é a intensidade moderada de treino. Entre 166 batimentos até 99% da frequência cardíaca máxima é a zona vigorosa de treino. Então aqui, por exemplo, eu já saberia, fazer um treino de intensidade leve não vai ter grande adaptação metabólica na mitocôndria, não vai ter grande velocidade de consumo de substratos energéticos. Então o treino de intensidade leve serviria para um processo, entre aspas, de recuperação muscular após treinos vigorosos. Se eu quiser mudar a resposta mitocondrial, o consumo de substratos energéticos como gordura e glicose, eu preciso trabalhar pelo menos na zona moderada e o ideal seria intercalar zona moderada e zona vigorosa. Então, neste modelo aqui, nós temos a zona individual de treinamento, de prescrição de treino, baseada em 3 zonas, que seria a zona 1, ou a zona de frequência cardíaca 1, que é leve, a zona 2, que é moderado, e a zona 3, que é vigoroso. Beleza? Legal. Isso aqui todo mundo já sabe, a gente já aprendeu, mas agora olha que interessante. Quem está latindo no vídeo do YouTube se chama Nicodemos. Ele sempre está comigo e ele late, eu nunca edito, porque ele faz parte da família Viajando pela Fisiologia. Então vamos lá. Então, olha que interessante.
Se você pegar um posicionamento oficial do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre prescrição do treinamento cardiorrespiratório, lá vai estar escrito assim: olha, você pode trabalhar na zona leve a moderada e você pode trabalhar também na zona moderada vigorosa. Só que quando você coloca isso que aparece nos artigos aqui, você fala assim: como assim leve a moderado? Como assim moderado a vigoroso se eu tenho 3 zonas, que é leve, moderado e vigoroso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas informações aqui, de 3 zonas, e transformar isso para 5 zonas de treinamento. Como é que você faz isso na prática? Vem aqui comigo. Então aqui eu tenho o mesmo gráfico que eu tenho aqui, beleza? Então, frequência cardíaca de repouso, que é o azulzinho, 75 batimentos por minuto. 125 batimentos por minuto é a zona leve, beleza? Entre 126 e 165 é a zona moderada, beleza? E entre 165 até o máximo seria a zona vigorosa, beleza? Legal, então aqui continua com o modelo de 3 zonas de treinamento aeróbico, só que eu quero transformar em 5 zonas de treinamento aeróbico para ficar similar ao modelo teórico, porém individualizado. Como é que você faz isso? Então presta atenção como é que você faz. Presta atenção, ó. Você tem a frequência cardíaca de limiar 1, que nesse exemplo é 125. E você tem a frequência cardíaca de limiar 2, que nesse exemplo é 165, ou seja, o mesmo que está aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: pega a frequência cardíaca de limiar 2, subtrai da frequência cardíaca de limiar 1, que vai dar, nessa conta, quanto? 165 menos 125, vai dar 40 batimentos por minuto. Ou seja, o espaço entre limiar 1 e limiar 2 é de 40 batimentos por minuto. Então o que você vai fazer agora? Eu vou descobrir qual que é a zona leve a moderada individual deste aluno. Como é que você faz isso? Pega a frequência de limiar 1, 125, e soma com mais metade da diferença da frequência entre limiar 1 e limiar 2, que no caso, metade de 40 é 20. 125 mais 20 é igual a 145. Portanto, agora você sabe que aqui você tem 145 batimentos por minuto, beleza? Então agora eu sei dizer o seguinte: entre 125 e 165 é a zona moderada. Só que ela é uma zona que tem um espaço de 40 batimentos por minuto. Então agora eu sei que entre 125 e 145 é a zona leve a moderada. Ou seja, é um treino moderado, mas é um moderado um pouco mais próximo da intensidade leve. Aí eu faço o mesmo processo. Como é que eu descubro aqui a zona moderada vigorosa? Pega a frequência cardíaca do limiar 2, 165, subtrai de metade da diferença do limiar 1 do limiar 2, que é 20, que vai dar também 145. Então, entre 145 e 165 é a zona moderada a vigorosa. E, portanto, agora você tem uma coisa muito bacana, que é o seguinte: eu tenho agora a zona individual de frequência cardíaca do meu aluno, que é em 5 zonas. A zona leve a moderada, que é um treino moderado mais próximo do leve. Eu tenho a zona moderada vigorosa, que é um treino moderado mais próximo ao vigoroso. E eu tenho a zona vigorosa, portanto eu tenho 5 zonas individuais de treinamento. Portanto, você não precisa usar o modelo teórico que vai de 50 a 59 a zona 1, de 60 a 69 a zona 2, porque para a maioria das pessoas, no mundo prático, isso não vai funcionar. Isso serve para a gente entender o processo fisiológico por trás disso. Mas se você fizer um teste de esforço, e se você descobrir a birosca do limiar 1 e a birosca do limiar 2, você tem a zona individual de 5 zonas individuais para prescrever. Aí vamos imaginar que você fez um teste de esteira. E aí você tem os limiares metabólicos em velocidade em quilômetros por hora. Legal, faz a mesma coisa. Pega a maior velocidade, diminui da menor velocidade, o ponto médio aqui é leve a moderado, o outro ponto... E se você tem um teste de bike e tem potência, faz a mesma coisa. Portanto,
se você tem um aluno que não gosta de treinos intervalados de alta intensidade, mas você quer potencializar a resposta mitocondrial para a biogênese mitocondrial, para essa mitocôndria consumir mais glicose, para essa mitocôndria consumir mais gordura, para essa mitocôndria fazer mais síntese proteica, eu posso treinar na zona moderada vigoroso sem a necessidade de ir na zona vigorosa. Então eu posso treinar dentro de uma metodologia de treino que é mais adequada, segundo a preferência do meu aluno, do que colocar ele no HIIT. Portanto, por isso que eu falo para você, quanto mais conhecimento você tiver, mais você se diferencia da maioria. Então, se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, é 100% gratuito. E quanto mais você compartilhar, mais conteúdo aplicado como esse eu vou fazer para você, porque tem um único objetivo aqui, fazer você se tornar referência na sua cidade e na sua região. Beleza? Então, use aqui no seu dia a dia, você pode usar agora com qualquer aluno para você. E detalhe! Professor, não sei como fazer um teste aeróbico. O que você vai fazer agora? Clicar no link que está na descrição do vídeo, do curso Avaliação Física e Prescrição Treinamento Individualizado, que lá eu te ensino 8 formas de fazer um teste aeróbico para descobrir tudo isso aqui e aplicar no dia seguinte o teu aluno. Esse curso vem com 10 planilhas, são suas para sempre, e todo o conteúdo teórico e prático, 3 anos de acesso limitado. Clica agora no link exclusivo para você do YouTube que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.